radiogeográficas, fizemos também inspeções visuais nos locais e algumas pontes aqui que estão apreciando, Patinga e Timóteo, e analisamos também alguns casos fora da região. O concreto armado ele tem sido utilizado largamente na construção civil pela facilidade de encontrar os materiais, as matérias-primas para a confecção. O termo concreto armado é proveniente do uso da interação do aço e do concreto, e essa interação foi muito bem aceita e muito bem utilizada em função da boa aderência que tem entre aço e concreto, percebida também na facilidade que tem os coeficientes de dilatação de serem iguais e que, em função de variação de temperatura ao longo da estrutura, eles se comportam de formas semelhantes. Segundo Marquette, a definição de ponte é toda obra que tem como objetivo aí a transposição de obstáculos dando continuidade do tráfego. Quando esse obstáculo é água, no caso de rios, mares ou lagos, dá-se o nome prático de ponte. Quando a transposição é de um rio ou um vale, denomina-se viaduto, embora a estrutura em si seja a mesma, é evidente. Aqui nós temos os elementos principais de uma ponte, de um sistema. Do lado esquerdo e do lado direito a gente tem chamado de viaduto, porque ali não tem sobre ele a água, e a parte onde contempla a água ali é onde se denomina ponte. A superestrutura, formada pela viga e pelo tabuleiro, a mesoestrutura pelos pilares e a infraestrutura pelas bases que vão receber as cargas e descarregar os solos, são as sapatos, tubões. Dentre as diversas causas patológicas, a origem dessas causas, nós podemos citar algumas fases de projeto. Na fase de projeto, quando a gente começa a conceber toda a estrutura, falhas durante a execução, vai depender muito da qualificação dos profissionais, dos materiais empregados, da qualidade desses materiais, areia, brita, a própria armação, ferragem, cimento, qualidade do cimento, tipo, né? A má utilização da estrutura após a sua construção, em função de excesso de cargas ou mesmo impactos causados por ônibus, por carretas ou até mesmo por navios quando essa passa pelos submares. E aqui nós temos fontes de pesquisas diversas em que se pode observar que há uma variação das causas em função dessas pesquisas. Por exemplo, o Paulo Helene, ali na primeira linha, ele mostra que 44% das causas têm origem nos projetos, 18% referente aos materiais, 28% na fase de execução e outras aí tomando 10%. Então, existe uma variedade nesses dados, mas vocês podem observar que a parte de concepção de projeto, ela tem um percentual muito grande, porque muitas vezes a estrutura ela não é concebida muito em função dos riscos da agressividade do meio ambiente, onde se peca em alguns fatores, né? Por exemplo, o concreto ele tem a finalidade de cobrir a armação e dar proteção. Então, se não for olhado uma devida cobertura em função da agressividade, do grau de agressividade, futuramente vai gerar patologia naquela estrutura em função do ataque do meio ambiente. A seguir, a gente vai passar para as causas físicas e químicas. Boa tarde. Vou estar falando um pouco sobre patologias. As causas patológicas se dividem em físicas e químicas. Eu vou estar falando um pouco sobre as causas físicas. A primeira causa física que temos na figura 2 é a retração plástica do concreto. A retração plástica, como o próprio nome diz, ela acontece na fase plástica do concreto. Essa retração acontece pela perda do volume de massa do concreto
é devido à cura inadequada, causando fissuras no concreto. Já a retração térmica inicial, ela é causada pela insuficiência de armadura nas juntas de construção. E as fissuras são vistas em 90 graus e sempre após o período de pega. As trincas provenientes da corrosão da armadura, o que acontece? As armaduras, elas aumentam seu volume pelo efeito da corrosão, causando tensões, como podemos ver na figura, aquelas setas vermelhas, causando tensão no concreto, onde vai gerar fissuras e trincas. As fissuras causadas pelo tráfego de cargas móveis são fissuras devido ao excesso de carga nas pontes. Podemos observar essas fissuras em pontes mais antigas, onde foi elaborado um projeto com a devida carga, mas a evolução dessas cargas nessa ponte vão ocasionar fissuras. E impactos de veículos e choques de embarcações são causados pela insuficiência de gabarito e falta de proteção no pilar. Podemos ver na imagem, esse é o viaduto aqui em Coronel Fabriciano, onde um caminhão colidiu no viaduto pela insuficiência vertical do gabarito, causando danos à estrutura. A degradação de junta de movimentação ela é proveniente de impacto de veículos de grande porte e com mau dimensionamento dessas juntas. Como podemos ver na imagem aí, uma má elaboração dessa junta e impacto de veículos causando essa deterioração na junta. Os deslizamentos de encontro são devido ao não inspecionamento do terreno, pois os encontros eles recebem as cargas do tabuleiro. Então, uma vez não analisado esse terreno dos encontros, pode causar esses deslizamentos, levando a estrutura a colapso, como mostra a figura hoje. A ruptura da infraestrutura ou recalque nos pilares são devidos à má elaboração de projeto, podem ser também pela má execução na obra e podem ser também por cargas excessivas, como mostrado aqui na figura, onde exerce uma carga sobre a estrutura e passa da carga admissível que a estrutura suporta. Procedimento ao trabalho, eu vou falar sobre as causas seguintes. A primeira causa aqui é o ataque sofrido. O ataque sofrido geralmente ocorre nas estruturas que estão próximas dos esgotos ou rejeitos industriais, porque nesses locais há uma concentração muito grande de bactérias compostos orgânicos. Também contém o enxofre. O enxofre é o originador do gás H2S. Esse gás, quando entra em contato com o concreto, ele começa um processo de oxidação dele, liberando os rios de sulfeto, que reage com os compostos hidratados do cimento, tirando a coesão do mesmo e prejudicando a vida útil da estrutura. A figura mostra um processo avançado de oxidação das estruturas de concreto. O segundo é o ataque de cloreto. Acontece em regiões litorâneas. Por quê? Porque nessas regiões tem uma grande concentração de névoas salinas. Essas névoas salinas, elas transportam os íons de cloreto. Os íons de cloreto, quando entram em contato com o CO2, que é o gás originado daqueles combustíveis, eles reagem. Quando os dois reagem e entram em contato com a estrutura, tende a penetrar pelos espaços capilares do concreto, ou seja, os poros, causando a corrosão inicial do concreto. Se não tratado, pode causar o descortamento do mesmo conforme mostra a figura. A carbonatação do concreto também é originada através do gás CO2. O gás CO2, quando entra em contato também com a estrutura do concreto, com a estrutura úmida do concreto, ele libera o ácido carbono. Esse ácido carbono
ele entra em contato com a armação, ele causa um efeito conhecido como despassivação do aço. A despassivação do aço, ela é o quê? É a ruptura da película protetora, a película óssea protetora do aço, que é causada devido à alcalinidade dos dois materiais, entre o aço e o concreto. Esse é uma foto que demonstra a carbonatação do mesmo. A agressividade no meio ambiente. O ambiente é dotado de diversos agressores químicos, como cloretos, sulfetos, chuvas ácidas e o próprio CO2. Portanto, devemos ter uma atenção especial quando na fase de elaboração do projeto, porque devemos aplicar o melhor cimento na composição do concreto para evitar esses agentes químicos. Hoje existem cimentos como cimentos RS, que são resistentes a sulfetos, cimentos que também resistem aos ataques de cloretos com alto composto de pozolano. Então devemos fazer com que a empregabilidade desse material seja eficiente para evitar o ataque dos agentes. A corrosão do concreto, como eu havia dito, é a combinação do zinco de cloreto com CO2 e entrando pelos capilares do concreto, dá início ao processo de corrosão do mesmo. Corrosão da armadura. A corrosão da armadura ela pode acontecer de duas formas. Ela pode acontecer de uma forma direta ou indireta. Da forma direta é quando a armação realmente está exposta ao meio fluido. E de forma indireta é quando esses agentes tendem a penetrar sobre os poros vazios do concreto, causando várias reações, como eu disse, a despassivação do aço, tornando o mesmo vulnerável, provocando a corrosão e comprometendo a estrutura, porque o aço é principal na estrutura, ele recebe todo o esforço de tração. Então, uma vez corroído, ele pode comprometer a estrutura. Eflorescência. Eflorescência geralmente é um depósito branco sobre a superfície da estrutura. Ela origina através da umidade devido às infiltrações contendo íons de cloreto. Quando essas infiltrações evaporam, ficam uns depósitos de sais sobre a estrutura do concreto. Ele tem mais um efeito de visual mesmo. Boa tarde. Dando continuidade à nossa apresentação, eu vou falar agora sobre alguns estudos de casos que a gente fez. O primeiro estudo de caso é a ponte que liga os municípios de Coronel Feliciano de Moto, conhecida como Ponte Velha. A Ponte Velha foi construída em 1944. Ela foi projetada para uma capacidade de carga de 28 toneladas. Ela pertenceu ao antigo trecho da BR-381, ou seja, naquele trecho ali havia um intenso tráfego, né, de veículos pesados principalmente. Os estudos realizados lá na ponte, temos aqui, conforme a figura 18, nos guarda-corpos aqui, um avançado corrosão do aço que provocou desplacamento do concreto. Isso aí, sem contar que em várias partes da estrutura decorrente de acidentes não há esses guarda-corpos. A pista de rolamento ela não apresenta nenhuma segurança ou conforto aos seus usuários. Possui uma intensa irregularidade em toda a sua extensão, e essa irregularidade em períodos de chuva, como mostra a figura a seguir, vai ocasionar o alagamento da pista, provocando mais transtornos ainda aos seus usuários, né? No de contenção, a gente verifica uma trinca na vertical. Muito provavelmente essa trinca foi decorrente do excesso de cargas que passavam no tabuleiro, ou então porque logo atrás desse muro eles construíram a BR-381, é o novo trecho. Então na época da implantação, compactação, essa movimentação de terra, toda essa movimentação pode ter contribuído para o aparecimento dessa trinca também. Nos pilares da ponte, vários deles,
também foi possível encontrar a armação exposta em estado de corrosão e nesses locais não há presença do concreto. E o mesmo ocorre nas vigas também. Muitas armações expostas, a deterioração do concreto. Bem, a ponte ela foi interditada em 2012, no qual o DENIT alegou que a sua estrutura teria entrado em colapso. E pelos estudos que a gente fez, verificamos que os principais motivos que levaram a essa evolução foram as faltas de manutenções preventivas e o mau uso decorrente do excesso de cargas sobre a mesma. O nosso próximo estudo de caso é o viaduto Batalha dos Guararapes, que era uma obra que foi iniciada em 2011, fazia parte de um dos projetos de mobilidade para a Copa do Mundo e veio a colapso em 2014. Nessa primeira imagem, verificamos aqui as tensões, as cargas solicitantes do pilar, que eram de 3.034 toneladas. E esse pilar era apoiado sobre um bloco de 10 estacas, no qual cada uma estaca suportava 250 toneladas, ou seja, a carga admissível ali era de 2.500 toneladas. Então vemos o primeiro erro de projeto, pois as cargas solicitantes eram maiores do que as cargas admissíveis. Na imagem a seguir, temos a representação do que ocorreu lá em campo, que foi o cisalhamento do bloco, decorrente da armação que era inferior e da altura também que não era suficiente para distribuir as cargas sobre todas as estacas. Aqui temos a imagem do viaduto e aqui temos o bloco, e aqui no meio é o pilar que cisalhou sobre o bloco. E aqui temos que as principais causas foram as falhas de projeto e falta de acompanhamento de um técnico qualificado, que poderia prever isso aí. E como conclusão, temos que para a implantação dessas obras, é necessário uma elaboração de um bom projeto, de uma boa execução, e durante a sua utilização é necessário manutenções que vão alongar o seu período de vida útil. Essas são as nossas referências. Obrigado. Vocês apresentaram com 18h35, dentro do horário.